Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos às vezes por lutas, né? Sempre. Passamos pelo deserto. E às vezes, por algum motivo, ficamos machucados por causa de palavras, por causa de gesto, por causa de decepções. E aí, deixamos de fazer o nosso melhor para Deus. Às vezes, acontece isso. As nossas aflições, por um descuido, quebra ou racha. Pois é. A palavra de hoje fala de vaso na mão do oleiro. Ou melhor, um vaso quebrado na mão do oleiro. Abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, e versículo de número 6. Jeremias 18, versículo de número 6. Um profeta conhecido como profeta chorão. Mas ele chorava por causa da dor de Israel. Ele sabia o que ia acontecer. Jeremias capítulo 18, versículo 6, diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do olheiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos, Senhor, a tua palavra nas tuas mãos. Que o Senhor venha falar, Senhor, nossos corações. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, poderosamente nessa terra. Que essa palavra, Senhor, venha entrar, venha fazer morada. E que nós, Senhor, ao ouvir também, aprendemos a executá-la. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui presente, ausente, quem está assistindo online e quem vai assistir depois esse vídeo. Que essa palavra venha impactar os nossos corações. Amém? Podeis sentar. Vaso na mão de um oleiro. Jeremias vai ouvir a voz de Deus e vai descer à casa do oleiro para ver como é que se faz o vaso. Jeremias desce à casa do olheiro e lá vê o olheiro fazendo a sua obra. O profeta viu todo o processo, todo o trabalho que o olheiro tinha para fazer o seu vaso. E no versículo de número 4, o vaso se quebrou, ou trincou, por algum motivo. Ele já foi usado poderosamente por Deus, mas devido às circunstâncias adversas, a qual passou na vida que traumatizou de algum jeito. E assim deixou de ser usado pelo seu poder. Mas na olaria de Deus, todos os vasos são preciosos ao seu ver. Então, para entender melhor esta visão, a qual Jeremias viu o olheiro fazendo o vaso, vamos aprender algum processo, a qual o barro ou argila deve passar para transformar em um vaso. Como eu falei, o vaso pode ter quebrado por algum motivo, por algum descuido. Rachou por algum descuido. Quebrou por uma palavra. E aí, esse vaso não é mais usado. Não dá mais lugar ao Senhor. Devido àquele A, B ou C que me ofendeu.
Ah, B, você que falou alguma coisa que me machucou. Ou uma decepção na minha vida. E aí, como vaso, eu quebrei. Eu rachei. É por isso que Deus leva Jeremias, manda ele descer na casa do oleiro, para ver como é que se faz. E está falando do povo de Israel. O povo de Israel estava desviado da sua conduta. Estava adorando outros deuses. Estava fazendo outro tipo de coisas que não agradava o Senhor. Era um vaso. Mas aí esse vaso rachou. Então, para a gente aprender como é que se faz o vaso, o primeiro passo se chama separação do barro ou da argila. Segundo os estudiosos, existem mais de 200 tipos de barro no planeta, mas apenas 8 tipos são usados para fazer vaso. Não é um barro que se acha em alguma loja ou em algum comércio. Este barro é tirado, às vezes, do lodo, do meio de uma mata. É um barro mal cheiroso, que às vezes não presta para nada. Esse barro, a qual o oleiro transforma em um lindo e precioso vaso. É exatamente isso Cristo tirou nós desse lamaçal. Não é qualquer barro. Incrível. Não é qualquer barro que dá para fazer esse vaso. É isso que Jeremias vai começar a aprender. Primeiro vai tirar esse barro com lama, às vezes com um cheiro não muito bom. E Jeremias está entendendo o que Deus está querendo falar com ele. E que nessa noite nós possamos entender o que Deus está falando conosco. O segundo passo é amassar o barro. Esse amassar o barro são 2 processos. Com os pés e com as mãos. São 2 tipos de processos. Pé e mão. Depois de ele selecionar, o oleiro começa a pisar no barro. O barro ainda contém as impurezas, sujeiras, pedaços de coisas velhas. Então o oleiro começa a jogar água para amassar a argila dura e amolecer. E ele começa a limpar com as águas. Perdão. Ele começa a pisar. Primeiro é necessário pisar no barro. Contém galhos, contém pedras. E aí é necessário pisar para começar a fazer a limpeza. Não tem como fazer um vaso com pedaço de pedra. Não tem como fazer um vaso com pedaço de galho, com folhas, com impurezas. Então é necessário fazer a limpeza. E o primeiro processo nesse vaso é ser pisado. Esse é o primeiro processo. Porque o oleiro tem que começar a limpar. E a Bíblia fala que tem que jogar água. Porque é necessário água. Água é palavra. Tem que se limpar o barro. Como é que você vai construir um vaso cheio de impureza? Você nunca viu vaso assim. O segundo processo é as mãos. É porque amassar o barro com os pés, às vezes, passa despercebido algumas impurezas. Algumas pedrinhas, algumas raízes, algumas folhas, que o pé não tem esse tato suficiente. E a mão tem. E aí é necessário começar a amassar.
Sabe quando é a hora que você está começando a ser amassado? Está passando por esse tratamento? Porque Deus está preparando você para ser um vaso na mão dele. Um terceiro passo é moldar o barro. Mas até mesmo antes do terceiro, o quarto passo diz curtimento. E às vezes também tem o curtimento no terceiro passo. O vaso tem que ficar lá curtindo. Ou melhor, o barro. Mas eu coloquei aqui o molde do barro. O oleiro agora vai começar a moldar o barro. Aquele barro vai virar um vaso. Então, depois dele passar pelo processo de moldura do barro, de procurar, de lavar, de tirar as impurezas, o barro agora é colocado sobre uma roda, a qual vai ficar girando e o oleiro com suas mãos começa a moldar o vaso. E começa a tomar forma. Sabe de onde? Sabe como é que molda o vaso? É incrível. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É exatamente isso que o vaso começa a ser moldado, dentro para fora. Por quê? Porque o oleiro primeiro, ele trabalha dentro do vaso. Primeiro, Deus vai trabalhar dentro de você. Ele vai moldar o seu interior. Ele vai cuidar de você por dentro. Durante todo esse processo, o oleiro ainda continua jogando água. Palavra. Para ficar amolecido, o barro para ganhar a forma de vaso. De dentro para fora. Precisa limpar primeiro aqui dentro. A Bíblia vai falar sobre avivamento e sobre Pentecoste. Existe uma diferença. Avivamento é de dentro para fora. É mudança. É transformação. Aviva, Senhor, a tua casa. Aviva, Senhor, Israel. Aviva, Senhor, o teu povo. É de dentro para fora. Pentecoste é de fora para dentro. Desceu sobre aqueles homens. Existe diferença. É necessário primeiro trabalhar aqui dentro. Como é que Cristo vai fazer, Deus vai fazer um vaso, se Ele vai trabalhar primeiro por fora? E por dentro está machucado, por dentro está ferido, por dentro está arranhado, está quebrado. Por dentro teve uma palavra que machucou. Então, primeiro tem que ser dentro, para poder o vaso começar a ficar pronto. É incrível isso. Como é que ele compara a criação de um vaso com você? Então, para eu ser vaso, eu preciso que Deus me amassa. Tanto com os pés quanto com as mãos. Porque tem impureza. Tem pedra. E pedra machuca. E às vezes você vai pegar e vai tacar em alguém. É por isso que tem que ter isso. E depois, tem a parte de dentro para fora, para curar o teu interior. Às vezes, o vaso está precisando de cura. Como eu falei, de repente ele estava lá numa prateleira, bonito, e de repente, por um descuido, ele caiu. De repente, por um descuido, ele quebrou ou rachou. Deus não usa vaso quebrado, não tem como. E nem rachado, também não dá. É isso que acontece. Jeremias está vendo, e aí o vaso vai começar a se desmanchar. Vai começar a rachar.
O oleiro teve que refazer, porque não dá para depois, no uso, um vaso rachado. E às vezes, nós, por esse descuido, quebrou ou rachou. Não fala mais línguas, não tem mais visão, não tem mais revelação. Deixou de lado de ser um vaso. Deixou de ser usado por Deus. Às vezes até mesmo um vaso emborcado. E não tem como encher um vaso emborcado. Tem? Não tem. Como é que você vai encher? Ele está virado. É assim que Deus trabalha na vida de cada um. Cada vaso tem um processo. Tem vaso que é feito rápido. Tem vaso que demora. Como eu sempre cito, Paulo, Pedro. Deus transforma da maneira que Ele quer. Quer ser vaso? Quer estar à disposição do Senhor? Então você tem que se colocar. Eis-me aqui. Para ser cheio, Ele não enche qualquer vaso. Ele não transborda nada. Ele enche até aonde tem que ser. Você pode tirar. Aquela mulher vai falar com o profeta, ela precisava de azeite. Pega bastante vasilhas, vasos emprestados e vai enchendo. E cada vaso que ela enchia, ia enchendo, enchendo. Quando acabou, acabou também o azeite. Cessou. Ele não joga azeite fora. E se você for o vaso quebrado, rachado, você vai jogar o azeite e vai vazar. Então é preciso ser moldado novamente. É preciso ser transformado, curado novamente. O quarto passo é o curtimento. Essa é uma das fases mais importantes, pois os vasos, ele tem que ficar no curtimento. Quanto maior o curtimento, maior liga. Quanto maior o vaso, maior o tempo necessário de curtimento. A lição agora é que quanto maior a obra que Deus tem e quer na sua vida realizar, maior será o tempo que você deverá estar só, mediante avaliado a sua vida diante de Deus. O curtimento do barro é como aquela época em que Deus está pronto para falar e ouvir todos os seus filhos, exceto você. Fala, Senhor, e Ele não fala. Você está em curtimento. O vaso está ali. O barro está ali. Está sendo curtido. O oleiro está ali. O oleiro está vendo, mas não fala com o vaso. Fala com todo mundo, menos com você. Quanto mais você e passa por esse curtimento, mais liga, mais resistência você terá. É aquela hora que você está orando e parece que Deus não fala, né? Ou melhor, Deus não fala nada. Deus não te responde nada. Não te responde em nada, em nada, em nada. Você pede, e nada. Vai para a igreja todos os dias, ora, faz jejum, faz isso, faz aquilo, e nada. De repente você é vaso, está no curtimento. Você está num processo. Não é assim? Antigamente, o professor na sala de aula, quando aplicava a prova, ele estava na sala, mas não falava com o aluno. A prova de consulta, professor, consulta a sua mente. Consulta a sua mente. Mas o professor está na sala, mas não falava com o aluno. Assim é Deus.
Deus está ali. Deus está olhando o vaso. Deus está olhando o barro. Mas ele não fala. Senhor, me responde. Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma resposta sua. Ele não fala. Nem assim nas nossas vidas. O quinto passo é passar pelo fogo. Então chega um momento onde o vaso é levado ao fogo. Em uma temperatura muito alta, ele é colocado dentro da fornalha, dentro do forno. E quanto mais for alta a temperatura, mais o vaso fica resistente e firme. Esse fogo é para purificar o vaso das suas impurezas internas, para limpar o vaso de vez, tirar todo o mau cheiro que ainda pode conter no barro. E ainda por cima, a água que está lá. Precisa secar. Mas o oleiro agora está olhando. Se aquele vaso trincar, volta todo o processo. Se aquele vaso rachar, volta todo o processo. Se ele não resistir, quebrar, volta todo o processo. Deus não usa vaso quebrado, porque senão o azeite vaza. Senão a unção vaza. Está entendendo? Está entendendo o que Deus quer de nós? Mas qual é o vaso que Deus tem para a minha vida? Existem vários tipos de vaso. Existe o vaso que a pessoa tem um dom de dar aula. É um vaso. De ministrar a palavra, de fazer obra missionária no campo, nem todo mundo vai. Existe o vaso de louvor, é aquele que tem esse chamado, esse vaso é cheio para isso. Existe o vaso que fica na portaria. Também Deus usa. Existe o vaso que também faz limpeza na igreja. Deus também usa. Que isso, pastor? É. O que o senhor quer comigo? Qual é o tipo de vaso que o senhor quer fazer na minha vida? Eis-me aqui. Está disposto? Existe o vaso de profecia, que vai ser usado para profecia. Vai existir o vaso para visão, revelação, interpretação de sonho. Existem vários tipos de vaso na casa do Senhor. O que precisa é eu estar disposto a ser esse vaso. Ou voltar a ser esse vaso, porque uma vez quebrou, porque uma vez rachou, porque a irmã Alface olhou para minha cara feia e eu fiquei triste. A irmã Chicória falou uma palavra que me machucou e eu parei de ser vaso. Eu não vou falar nome, eu vou falar verdura. Está entendendo? Às vezes foi aquela pessoa ali que me decepcionou. E aquela decepção machucou o meu coração, feriu. E essa ferida precisa ser cicatrizada. Ela não é emendada, ela tem que ser curada. Deus não emenda. Bem claro isso. Não pega tecido novo e costura no velho. Não pega vinho novo e coloca no outro velho. Não tem como. Ele faz novo. Agora, eu tenho que estar disposto para voltar a ser esse vaso
novo. Eu tenho que estar à disposição do oleiro. Quantas coisas, quantas pessoas têm sido machucadas? Eu vou na Bíblia. Jó. Vou colocar o Jó como um vaso lá na prateleira. Caiu, quebrou. Você viu Deus emendar Jó? Você viu Deus entregar a Jó tudo aquilo que roubou a ele? Não. A Bíblia diz que se fez novo. Deus não deu velho. Não devolveu aquilo que foi tirado por ele, por Satanás. Não. Deu novo. Novo. Então prova bem claro que o vaso rachado, Deus não vai colocar lá uma cola, uma fita que é resistente. Não. Ele vai refazer. Você vai ter que passar no processo novamente. Principalmente para ser curado aqui dentro. Porque a dor na pele até dói. É uma dor, como diz, mas ela volta a ficar cicatrizada. Mas a dor aqui dentro demora. A pessoa fica com medo. Quantas pessoas, quantos vasos foram quebrados devido à palavra? Quantos vasos foram quebrados ou rachados devido a uma decepção? Quantos vasos usados na mão do Senhor, tanto você que está aqui, quanto quem está assistindo essa pregação online, ou vai assistir depois, quantas pessoas? Quantas pessoas que era usado poderosamente, deixou de ser usado. Perdão. Quantas pessoas? O sexto passo é lixar o vaso, envernizar o vaso. É necessário, antes do vaso ser cheio, ter a sua utilidade, ainda tem que lixar, porque ainda pode ficar alguma pedrinha ainda que passa despercebido. E aí tem que dar uma lixadinha no vaso. E aí vai invernizar o vaso. E depois disso o vaso vai começar a ser cheio. Cheio para aquela utilidade que o Senhor deseja na sua vida. Você já perguntou para Deus o que Ele quer na sua vida? Já vi muitos vasos quebrados. Por causa de um descuido. Por causa de uma palavra. O vaso estava fraco. A palavra acabou entrando e no vez de sair, acabou descendo. Aí feriu. Já vi muitos vasos quebrados e rachados por causa de decepções. Acreditou no homem, acreditou na mulher, acreditou numa pessoa e foi decepcionada. E aí, esse vaso se desmoronou. Quebrou. E é isso que Jeremias está vendo. Aí Deus vai falar assim: Jeremias, posso eu fazer com o povo de Israel o que o oleiro fez com o vaso? Posso eu fazer, Jeremias? Se lembra de Ezequiel?
leva no Vale dos Ossos sequíssimo. Sequíssimo, não era seco. Era mais ainda. Posso eu restaurar? Posso eu transformar? Tu sabes. Será que Deus não pode transformar você nessa noite? Será que o teu vaso que está quebrado, rachado, Deus não pode mudar hoje? Será que Ele não pode te fazer novamente uma nova criatura? Um novo vaso? Para ser usado poderosamente por Ele. Olha, o que eu citei Jó, o que Jó tinha, a Bíblia diz que foi o dobro. Quem sabe que você foi quebrado, era usado de um jeito, e Deus vai te usar mais ainda. A conclusão é que a utilidade do vaso, o vaso foi feito para várias finalidades. E na olharia de Deus, o vaso é para ser cheio de azeite, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Deus não emenda vaso, e sim faz novo vaso. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Na casa de Deus, existem muitas tarefas, mas é necessário estar disposto. Tem vaso que toca instrumento. É vaso. É cheio da unção. Está vendo como é que ele usa? Está vendo como que o vaso tem várias finalidades? O vaso de barro que a gente compra serve para várias coisas. Tem uns que botam água, tem uns que botam rosas, tem um que faz uma planta, coloca lá, coloca uma planta. Tem várias utilidades, não tem? Tem. O vaso na casa de Deus também é a mesma coisa. Agora só lembra de uma coisa. Lembra que o vaso de Deus, ele orienta as vidas e ações na palavra de Deus. O vaso de Deus é para a glória de Deus e não para a sua própria glória. O vaso de Deus, ele centraliza Jesus em suas ações e não tenta roubar os seus créditos do Senhor. A honra é dele. A glória é dele. Nós somos apenas vaso. Vaso para ser cheio e para ser usado. A glória e a honra é dele. O vaso de Deus, ele obedece o pastor, dirigente e as demais lideranças da igreja. E o vaso de Deus, que não se resfria, ou melhor, se humilha, ele racha. Sabe o que fala aqui? Esse pedaço? É aquele louvor que tem assim: e se tirar da tomada, não prega, não louva, não faz mais nada. Tem crente que pensa que faz, acontece. É tudo pela graça e ninguém merece. Eu sou apenas vaso. Quem ministra a palavra é o Senhor. Eu sou apenas canal. Você é apenas um canal. Aí tem crente que já acha que faz e acontece. Então, deveria estar lá também, lá no Gênesis, né? Que Deus fez, façamos o homem nossa imagem e semelhança, deveria estar lá também. E não está. A soberba do vaso quebra. A arrogância do vaso quebra. O vaso que não é humilde quebra. Às vezes, tem vaso que foi quebrado por causa disso. Não só por causa de palavra ou alguma coisa, mas foi quebrado porque se achou melhor do que o Criador. E olha que tem.
lá no Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome do pastor, é falta de ética, mas ele era um pastor usado, pastor Fábio, poderosamente por Deus. Ele entrava na igreja, se tivesse demônio, se manifestava. Para você ver a unção daquele homem. Depois ele se achou que era... Aí teve queda. Olha para você ver o que Deus usava aquele homem poderosamente. O rapaz falou para a gente, para mim e para um pastor. Ele falou, olha, Deus usava esse pastor poderosamente. Ele entrava na igreja, ele pisava, se tivesse demônio, já começava a se manifestar. Mas aí entrou uma coisa chamada soberba. O vaso achou que era melhor do que o olheiro. E aí teve um problema seríssimo. Quebrou. Continua sendo pastor, continua fazendo, mas não tem mais aquela unção. Tudo porque, ao invés de se humilhar, achou que era igual esse louvor. O louvor diz bem claro, se desligar da tomada, não prega, não louva e não faz mais nada. Eu faço, eu acontece, não, você não faz nada. Eu ministro para... Eu não, eu sou apenas canal. Eu sou apenas canal. Quem ministra é o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas ele. Eu sou apenas servo para servir e vaso para ser cheio de azeite. Mas o meu azeite tem que ser trocado todos os dias. Todos os dias meu azeite tem que estar novo. Todos os dias eu tenho que buscar o Espírito Santo. Quem sabe nessa noite você também que está aqui ou assistindo ou vai assistir depois também já foi um vaso usado por Deus. Eu não quero saber qual foi o descuido, por qual motivo rachou, por qual motivo quebrou. Eu sei as minhas feridas e você sabe a sua. E Deus te convida para essa noite, se você quer se tornar novamente um vaso novo. Se você quer voltar novamente a ser aquele vaso restaurado, cheio do Espírito Santo. Não pensa que eu vou na igreja todo dia, eu já sou um vaso cheio. A dracma perdida estava dentro de casa. Dentro de casa. Às vezes eu venho, não dou lugar mais ao Espírito Santo. Por causa dessa ofensa. Porque alguém me machucou. É triste. Nós somos humanos. Mas precisamos ser novamente refeitos pelo Senhor. Como que Ele quer? Como que Ele vai te usar? Como é que Ele vai fazer aquilo que Ele deseja na sua vida? Como é que Ele vai fazer o ID? Como é que Ele vai fazer? Se esse vaso está rachado, se esse vaso está quebrado. Uma pedrada machuca, mas uma palavra machuca mais. Uma decepção machuca muito. Ela fere o coração. Ela faz doer a alma. O que eu estou falando, primeiramente, é para mim.
Sempre é para quem está ministrando a palavra. E quem sabe, ou melhor, Ele nessa noite quer fazer isso em você. Você está disposto? Você está disposto a mudar? Você está disposto a voltar a ser esse vaso usado? Você está disposto a voltar a esse vaso cheio? Está disposto? O olheiro está aqui. É o Senhor. Ele só quer refazer o vaso. Ele não vai te emendar. Ele vai te transformar numa nova criatura. É preciso te moldar novamente, de dentro para fora. Para tirar aquilo que está dentro. Para tirar aquela dor. Para tirar aquela mágoa. E quanto mais você deixa essa mágoa, mais complica. Se você não sabe. Porque ela machuca. É um espinho. Eu queria convidar o irmão Severino para louvar. E se você nessa noite que deseja a voltar a esse vaso novo, se você nessa noite quer ser um vaso da mão do Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, o pastor Flávio vai estar orando por você. Deus quer te usar. Basta você estar disposto. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado, és o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Renova, transforma, liberta. Usa-me, Senhor, para fazer o teu querer. Quebra
minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deixa o olheiro te moldar. Deixa o olheiro tratar de você. Ele vai te fazer um grande vaso. E você também que está assistindo esse culto online ou vai assistir depois, se você deseja, você coloca lá na página que deseja ser restaurado. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos ser esse vaso cheio, cheio, mais cheio, mais cheio, cheio da presença de Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, glória a Deus. Você ficar em pé, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Deus está fazendo uma grande obra, trabalhando nas nossas vidas, de dentro para fora, curando, sarando, renovando, limpando o vaso. Aleluia, fazendo uma grande obra. E Deus quer usar o vaso, usar você para a honra e glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Uma ótima noite para a igreja, uma ótima final de semana aí. Deus abençoe, o Senhor te proteja, o Senhor te guarde sempre. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Glória a Deus. Estão liberados para ir lá para o parque agora,